Dizem que você nunca conhece de verdade a pessoa que dorme ao seu lado. Eu costumava rir dessa ideia. Eu achava que sabia tudo sobre Brooks. Cada cicatriz, cada segredo, cada sombra em seu coração. Mas naquela tarde comum de terça-feira, quando entrei pela porta da frente 30 minutos mais cedo do que o habitual, descobri a verdade mais aterrorizante da minha vida. O homem que eu amava era um completo estranho. E a estranha com quem ele estava falando ao telefone o conhecia melhor do que eu jamais conheci. Mas aqui está o que ninguém lhe conta sobre traição. Nunca é apenas uma mentira. São 1000 pequenas mentiras empilhadas umas sobre as outras, construindo uma torre tão alta que você não consegue ver o topo. E quando ela finalmente cai, ela te enterra vivo. Eu sou Cynthia Morrison. Não, espere. Agora sou Cynthia Reed. Ou será que não? Depois de tudo que aconteceu, nem sei se meu casamento foi real o suficiente para levar o nome dele. O que eu sei é o seguinte. No momento em que ouvi meu marido soluçando na cozinha, sussurrando aquelas 6 palavras ao celular, meu mundo inteiro se estilhaçou em pedaços tão pequenos que nunca vou conseguir encontrar todos. Não consigo mais mentir para ela. Essas palavras mudaram tudo, mas não da maneira que você imagina. Nada, e eu quero dizer mesmo nada, poderia ter me preparado para o que viria a seguir. O escritório estava sufocante naquele dia. Minha supervisora, Janete, estava me pressionando por causa dos relatórios trimestrais, e as luzes fluorescentes me davam uma enxaqueca que parecia pregos sendo martelados no meu crânio. Às 14h30, decidi que já tinha chegado o momento. Peguei minha bolsa, murmurei algo sobre uma consulta médica e fui embora. O ar outonal atingiu meu rosto quando saí fresco e limpo, dissipando a atmosfera monótona do escritório. Outubro em Portland sempre foi minha época favorita do ano. As árvores ao longo da nossa rua estavam repletas de cores. Vermelhos profundos, laranjas queimados, amarelos dourados. Brooks e eu nos mudamos para nossa pequena casa de artesão há 3 anos, logo após o casamento. Era a casa dos nossos sonhos, com seu revestimento azul acinzentado e detalhes brancos. E o balanço na varanda onde passávamos inúmeras noites planejando nosso futuro. Nosso futuro. Deus, como eu fui ingênuo. Entrei na garagem às 14h47. Lembro-me da hora exata porque olhei para o relógio do painel e pensei em como seria legal surpreender Brooks. Ele trabalhava em casa como desenvolvedor de software, geralmente enclausurado em seu escritório até eu voltar, por volta das 6 horas. Poderíamos jantar cedo, talvez assistir a um filme e nos reconectar como costumávamos fazer antes da vida ficar tão corrida. No momento em que abri a porta da frente, percebi que algo estava errado. A casa parecia diferente. O ar estava denso, carregado de algo que eu não conseguia nomear. E então ouvi um som que fez meu sangue gelar. Era choro. Não um fungar baixo, mas soluços profundos e dolorosos que pareciam arrancar-se do peito de alguém. Brooks. Meu marido estava chorando. Fiquei paralisada na entrada. Minhas chaves ainda estavam na minha mão. Brooks não chorou. Em 7 anos juntos, eu o vi chorar talvez 2 vezes. Uma vez no funeral do pai e outra durante nossos votos de casamento. Mas não era um rasgo. Era o som de um homem se partindo. Caminhei silenciosamente pela sala de estar, com o coração martelando contra as costelas. O som vinha da cozinha. Cada passo era como caminhar na água, lento e onírico. Uma parte de mim queria correr até ele para confortá-lo. Mas outra parte, um instinto primitivo, me dizia para ficar quieta, para ouvir. Ao chegar à porta, eu ouvi. Brooks estava sentado à mesa da cozinha, de costas para mim, com os ombros tremendo. Seu celular estava pressionado contra o ouvido. A luz da tarde que entrava pela janela refletia as lágrimas em seu rosto, fazendo-as brilhar como vidro quebrado. Eu sei, disse ele com a voz embargada. Eu sei, querida. Sinto muito, querida. A palavra me atingiu como um golpe físico. Eu nunca o tinha ouvido usar aquele tom antes. Tão terno, tão cru, tão íntimo. Nem mesmo comigo. Não aguento mais isso, continuou ele, passando a mão pelos cabelos escuros como fazia quando estava estressado. Está me matando todos os dias. Chegar em casa e encontrar ela, fingindo que está tudo normal. Não consigo mais mentir para ela. O chão abaixo de mim pareceu se dissolver. As paredes começaram a se fechar. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Não conseguia me mover. Eu te amo demais, sussurrou Brooks. Preciso contar a verdade a ela. Ela merece saber. Levei a mão à boca, abafando o suspiro que ameaçava escapar. Lágrimas queimaram meus olhos, embaçando minha visão. Isso não podia estar acontecendo. Não conosco. Não comigo e com Brooks. Farei isso hoje à noite, disse ele. Prometo. Depois do jantar, conto tudo sobre nós.
Sobre o bebê. O bebê. As palavras ecoavam na minha cabeça como uma sentença de morte. Havia um bebê. Meu marido havia engravidado outra mulher. Não me lembro de ter me afastado da cozinha. Não me lembro de ter saído de casa ou entrado no meu carro. Quando dei por mim, estava estacionado a 3 quarteirões de distância, agarrando o volante com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos, gritando até minha garganta doer. 7 anos. 7 anos amando-o, confiando nele, construindo uma vida com ele. E tudo isso era uma mentira. Mas eu não podia desmoronar. Ainda não. Porque se Brooks estava planejando me contar hoje à noite, isso significava que eu tinha algumas horas para decidir o que diabos eu ia fazer. Enxuguei minhas lágrimas, peguei meu telefone e fiz o que qualquer esposa traída faria em 2023. Comecei a reunir evidências. Obrigado por assistir a jornada de Cynthia através da traição, da mágoa e da justiça conquistada com muito esforço. Se você acredita que a confiança é a base de qualquer relacionamento e que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor do que mentiras confortáveis, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a compartilhar mais histórias de resiliência, autoestima e da força necessária para exigir honestidade em um mundo cheio de mentiras. Boa audição. Não voltei para casa. Em vez disso, dirigi até uma cafeteria no centro da cidade, pedi um café preto que não tomaria e sentei na mesa do canto com meu laptop. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia digitar. Primeiro, verifiquei nossas contas bancárias. Brooks cuidava da maior parte das nossas finanças. Ele era melhor com números, disse ele. Fiquei feliz em deixá-lo assumir o controle. Que idiota eu tinha sido. A conta corrente conjunta parecia normal. Mas quando investiguei mais a fundo a conta pessoal dele, a que ele tinha antes de nos casarmos, fiquei com o estômago embrulhado. Transferências regulares, $2.000 por mês nos últimos 8 meses para um nome que eu não reconheci. Violet Assured, $16.000. Ele havia dado $16.000 a outra mulher. Digitei o nome no Facebook com os dedos trêmulos. O perfil era privado, mas a foto do perfil estava visível. Ela era linda. Cabelos longos castanho avermelhados, olhos verdes, um sorriso que provavelmente deixava os homens bambos. A foto da capa dela a mostrava em uma praia qualquer, rindo, com um ar despreocupado e jovem. Tão jovem. Ela não devia ter mais de 25 anos. Eu tinha 34. Aparentemente eu já estava sendo trocada por uma modelo mais nova. Em seguida, dei uma olhada no Instagram. A conta dela era pública. Graças a Deus pelas pequenas misericórdias. Passei os olhos pelas fotos da vida dela, fotos de xícaras de café e pôr do sol. Citações inspiradoras sobre novos começos e 3 semanas atrás, uma foto que me fez gelar o sangue. Era um par de sapatinhos de bebê, brancos com patinhos amarelos. A legenda dizia: mal posso esperar para te conhecer, pequena. Os comentários estavam cheios de parabéns. Amigos perguntando se ela já tinha escolhido um nome, se sabia o sexo, para quando seria o parto. Mas em nenhum lugar, ninguém mencionou o pai. Continuei rolando a tela, voltando meses e foi aí que vi uma foto de 11 meses atrás. Violet em um restaurante que eu reconheci, o Jeps, o restaurante italiano que Brooks e eu adorávamos. Mas ela não estava sozinha. A foto estava cortada, mas eu conseguia ver parte da mão de um homem estendida sobre a mesa, segurando a dela. O relógio no pulso dele era marcante, um Omega Vintage com pulseira de couro. O relógio de Brooks, o mesmo que eu havia lhe dado de aniversário 2 anos antes. Corri para o banheiro e vomitei. Quando voltei, me forcei a continuar procurando. Tirei prints de tudo. As fotos, os comentários, a linha do tempo. Documentei as transferências de dinheiro. Chequei até nossos cartões de crédito e encontrei recibos de lugares onde nunca tinha ido, jantares para 2 que nunca tinha comido, quartos de hotel em que nunca tinha dormido. Cada evidência era mais uma facada no meu coração. Mas eu continuei porque precisava saber. Precisava ver o quadro completo da traição dele antes de decidir como destruir o mundo dele. Então, encontrei algo que não fazia sentido. Entre as fotos da Violet no Instagram, havia uma de 6 meses atrás. Ela estava com uma mulher mais velha no que parecia um quarto de hospital. A mulher era magra, frágil, com um lenço enrolado na cabeça. A legenda dizia: continuando forte por você, mamãe. Vamos superar isso juntas. Cliquei nos comentários. Amigos enviando orações torcendo para que a quimioterapia funcionasse, perguntando como a mãe dela estava. Recostei-me, confusa. Brooks estava ajudando-a a pagar o tratamento da mãe? Era para lá que o dinheiro estava indo? Mas isso não explicava o bebê.
Não explicava por que ele a chamava de bebê ou dizia que a amava, a menos que eu não fosse inventar desculpas para ele. Eu não iria encontrar motivos para justificar essa traição. Seja lá o que estivesse acontecendo, ele tinha mentido para mim. Ele tinha escondido essa mulher de mim. Ele estava planejando se confessar esta noite, o que significava que sabia que era errado. Verifiquei a hora, 17h15. Precisava ir para casa e agir normalmente para ouvir a confissão que ele tinha preparado, mas não consegui. Ainda não. Precisava de um plano. Liguei para a única pessoa que eu sabia que me ajudaria, sem fazer perguntas. Cynthia. A voz da minha irmã Emma era calorosa e familiar. O que houve? No momento em que ouvi sua preocupação, desabei. Toda a história jorrou de mim em suspiros e soluços. O choro, o telefonema, o bebê, o dinheiro, a outra mulher, tudo. Aquele filho da... Emma sibilou. Estou indo aí agora mesmo. Não, eu disse, enxugando os olhos. Preciso que você me ajude, mas não assim. Preciso ser inteligente. Preciso saber de tudo antes de confrontá-lo. O que você precisa? Você consegue ver os registros telefônicos dele? Você ainda trabalha naquela empresa de telecomunicações, certo? Emma ficou em silêncio por um momento. Cynthia, eu posso ser demitida por isso. Por favor. Preciso saber com quem ele está falando e há quanto tempo isso está acontecendo. Outra pausa. Então, me deu o número dele. Enquanto Emma fazia sua mágica, eu dirigia sem rumo, tentando processar tudo. Minha mente continuava repetindo a cena na cozinha. O jeito como ele parecia tão destruído, tão desesperado. O jeito como ele disse que não conseguia mais mentir. Uma parte de mim, a parte estúpida que ainda estava apaixonada, se perguntava se talvez houvesse uma explicação. Talvez Violet fosse apenas uma amiga. Talvez o bebê não fosse dele. Talvez eu tivesse entendido tudo errado. Mas eu não tinha entendido errado. Eu te amo. Eu não tinha entendido errado. Não posso mais mentir para ela. Meu telefone tocou. Emma, você não vai gostar disso, ela disse. Diga-me. Ele liga e manda mensagens para o número dela todos os dias há 10 meses. Várias vezes ao dia, às vezes por horas, 10 meses. Enquanto eu trabalhava até tarde, enquanto planejava nosso jantar de aniversário, enquanto falava sobre talvez começar a tentar ter um filho, ele já estava fazendo um com outra pessoa. Tem mais, continuou Emma. Tem outro número para o qual ele liga com frequência. Uma médica, Rebecca Vaux. Pesquisei sobre ela. Ela é oncologista no Oregon Health. Isso confirmou tudo. A mãe de Violet estava doente. Mas por que Brooks estava ligando para o médico dela? Quando será a próxima ligação dele com ela? Perguntei. Amanhã, 10 horas da manhã. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia terrível, arriscada e potencialmente brilhante. Emma, preciso que você faça outra coisa para mim. Entrei na garagem às 18h30, meu horário de sempre. Retomei a maquiagem, arrumei o cabelo e ensaiei meu sorriso habitual no espelho retrovisor. Precisava agir como se tudo estivesse bem. Como se eu não soubesse que meu casamento estava acabando. Brooks me encontrou na porta e a culpa estampada em seu rosto quase quebrou minha determinação. Seus olhos estavam vermelhos, seu sorriso forçado. Ei, querida, disse ele, beijando minha bochecha. Do mesmo jeito que já fizera 1000 vezes antes, mas agora parecia mentira. Tudo parecia mentira. Ei, respondi, mantendo a voz firme. Você está bem? Parece cansado. Só um dia longo. Coisas do trabalho. Outra mentira. Quantas foram? Preparamos o jantar juntos, como sempre. Brooks picou os legumes enquanto eu temperava o frango. Conversamos sobre o meu dia, sobre Janete e sobre os relatórios trimestrais sobre o tempo. Uma conversa normal, confortável, familiar e completamente vazia. Observei-o durante o jantar, realmente o observei. Brooks era bonito. Sempre achei isso. Alto, magro, com olhos castanhos gentis e um sorriso que se enrugava nos cantos. Ele tinha sido meu melhor amigo antes de se tornar meu marido. Nós nos conhecemos em uma conferência de tecnologia onde eu trabalhava na recepção. Ele fez uma piada sobre meu crachá estar de cabeça para baixo e eu ri, e de alguma forma isso me levou a um café, depois a um jantar e por fim. Há 7 anos da minha vida. Alguma coisa disso foi real? Cynthia, disse ele de repente, largando o garfo. Precisamos conversar. Aqui estava a confissão. Eu me preparei. Tem uma coisa que preciso te contar, continuou ele com a voz trêmula. Algo que eu deveria ter te contado há muito tempo. Olhei para ele, esperando. Parte de mim queria gritar para ele, jogar meu vinho na cara dele e exigir respostas, mas fiquei em silêncio. Ele respirou fundo. Estou ajudando alguém. Uma mulher. O nome dela é Violet. Uma mulher? Repeti categoricamente. Não é, meu Deus.
Isso vai soar tão mal, ele passou a mão pelos cabelos. Ela é jovem, tem 26 anos, está grávida, a mãe dela está morrendo de câncer e ela não tem mais ninguém. E você pensou em intervir e bancar o herói. Ele estremeceu ao ouvir a amargura na minha voz. Eu sei como parece. Você acha? Porque parece que você está tendo um caso. Parece que você engravidou outra mulher. Parece que você está mentindo para mim há meses. O quê? Não, Cynthia. Não, não é nada disso. Então, como é, Brooks? Me explica. Explica por que você está mandando milhares de dólares para ela. Explica por que você está chamando ela de bebê e dizendo que a ama. Explica o bebê. Seu rosto empalideceu. Como você? Cheguei em casa mais cedo hoje, eu disse com a voz fria. Ouvi você no telefone. Ouvi tudo. Brooks se levantou tão rápido que sua cadeira caiu para trás. Cynthia, por favor, deixe-me explicar. O bebê é seu? Não. Deus, não. Eu nunca te trairia. Então de quem é? Ele olhou para mim com tanta angústia que por um momento quase acreditei. Quase. Meu? Ele sussurrou. Levantei-me, com as pernas trêmulas. Você acabou de dizer que não é meu. Eu fiquei tipo. Cynthia, Violet é minha filha. O mundo parou de girar. Você é o quê? Minha filha de antes de te conhecer. Só soube dela há 10 meses. A mãe dela, uma mulher com quem namorei brevemente quando tinha 22 anos, nunca me contou. Ela criou a Violet sozinha e agora ela está morrendo. A Violet me encontrou, está grávida, assustada, e sentei-me pesadamente. Minha mente estava a mil, tentando recalibrar tudo o que eu achava que sabia. Você tem uma filha, eu disse lentamente. Sim, e você não me contou. Eu sei. Sinto muito. Eu não sabia como. No começo eu nem tinha certeza se era verdade. Então, fiz um teste de paternidade e quando deu positivo, fiquei em choque. Aí eu a conheci e ela me contou sobre a gravidez da mãe dela, e foi tudo tão avassalador. Eu queria te contar, mas não sabia como. Então, você simplesmente mandou dinheiro para ela, se encontrou com ela pelas minhas costas e mentiu para mim por 10 meses. Eu estava tentando ajudá-la. Ela é minha filha, Cynthia. Ela precisava de mim. E eu? Você pensou no que eu precisava? Você pensou em como eu me sentiria sendo excluída dessa parte tão importante da sua vida? Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. Eu estava com medo. Com medo de você ficar bravo. Com medo de você ir embora. Com medo de que tudo desmoronasse. Mas manter segredo foi pior. É por isso que decidi te contar esta noite. Não posso continuar mentindo. Olhei para ele tentando processar aquilo. Ele tinha uma filha, não uma amante. Uma filha. Tudo que eu pensava estava errado. O caso, a traição, tudo não passava de um mal-entendido, só que não era. Porque mesmo que ele não tivesse traído, ele ainda mentiu. Ele ainda escondeu isso de mim. Ele ainda escolheu enfrentar isso sozinho em vez de me confiar a verdade. Preciso vê-la, eu disse. O que? Violet, preciso encontrá-la amanhã. Brooks pareceu incerto. Tem certeza? Talvez devêssemos conversar mais primeiro. Processar isso amanhã. Brooks, prepare isso. Não dormi naquela noite. Deitei na cama ao lado de Brooks, ouvindo sua respiração, minha mente fervilhando de perguntas. Ele tinha uma filha de 26 anos que estava prestes a torná-lo avô, a nos tornar avós. O pensamento era surreal, estávamos tentando decidir se queríamos ter nossos próprios filhos. E agora de repente havia uma adulta com um bebê a caminho. Mas ainda havia algo estranho. Por que ele soara tão carinhoso ao telefone? Por que ele dissera eu te amo daquele jeito específico? Você podia amar sua filha, claro, mas o jeito como ele disse. Às 3 da manhã, levantei-me e fui até o quarto de hóspedes, onde havia escondido meu laptop. Olhei novamente para o Instagram da Violet, estudando cada foto com novos olhos. Se ela era filha do Brooks, por que não havia nenhuma foto deles juntos? Por que ela nem o mencionou? Revisei as postagens dela em busca de alguma pista. E então encontrei algo que eu não tinha visto antes, uma postagem de 9 meses atrás, bem na hora em que ela teria entrado em contato com Brooks. Era a foto de uma carta. A legenda dizia, às vezes, a verdade muda tudo. A carta em si estava parcialmente visível na foto. Dei um zoom, semicerrando os olhos para a letra. O nome do seu pai é Brooks Reed. Ele nunca soube de você. Desculpe por ter escondido isso de você por tanto tempo, mas achei melhor assim. Agora que estou doente, você merece saber de onde veio. Ele era um bom homem, Violet. Espero que ainda seja. Estava assinado mãe, então a história de Brooks se encaixava. A mãe de Violet lhe contará sobre ele em seu leito de morte. Ele realmente era o pai dela, mas eu continuei procurando.
Algo ainda me incomodava. Encontrei isso em uma publicação de 3 meses atrás. Era uma captura de tela de uma conversa por mensagem de texto. Violet tinha postado com a legenda: "Quando a sua pessoa te entende." As mensagens eram banais, falando sobre um filme, planejando jantar. Mas no topo da captura de tela, consegui ver o nome do contato: Brooks coração vermelho. Não é pai, apenas Brooks com um coração azul. Meu estômago se revirou. Talvez ela ainda não tivesse se acostumado a chamá-lo de pai. Talvez fosse estranho demais depois de crescer sem ele. Ou talvez eu estivesse sendo paranoica. Brooks tinha explicado tudo. Havia um teste de paternidade. Aquela era a filha dele. Mas às 10 horas da manhã, eu iria descobrir com certeza. Na manhã seguinte, Brooks estava uma pilha de nervos. Trocou de camisa 3 vezes, ensaiou o que ia dizer e continuou perguntando se eu tinha certeza de que queria fazer aquilo. Tenho certeza, eu disse a ele. Deveríamos encontrar Violet em um café perto do hospital onde sua mãe estava sendo tratada. Às 9h45, entramos no carro. Brooks ficou em silêncio durante a viagem, com os nós dos dedos brancos no volante. Aconteça o que acontecer, eu disse baixinho. Vamos superar isso juntos. Certo. Ele olhou para mim com tanto alívio e amor que me senti culpada por duvidar dele. Certo, ele sussurrou. Mas eu tinha mais uma carta para jogar. Emma já estava no hospital se passando por representante farmacêutica, pronta para acidentalmente encontrar o Dr. Vo e fazer algumas perguntas casuais sobre seu paciente. Chegamos ao café às 10h02 e lá estava ela. Violet Ashford era ainda mais bonita pessoalmente. Ela estava sentada a uma mesa de canto, com uma das mãos apoiada na barriga de grávida, os cabelos ruivos refletindo a luz da manhã. Quando ela viu Brooks, seu rosto se iluminou com um sorriso que me fez gelar o sangue. Como eu conhecia aquele sorriso, já tinha dado aquele mesmo sorriso a Brooks 1000 vezes. Aquele não era o sorriso de uma filha ao rever o pai. Era o sorriso de uma mulher apaixonada. Brooks não pareceu notar. Caminhou até ela, que se levantou com cuidado, apoiando a barriga, e o abraçou. O abraço durou alguns segundos a mais. Violet, disse Brooks, afastando-se. Esta é minha esposa, Cynthia. O sorriso de Violet desapareceu um pouco quando ela olhou para mim. É um prazer finalmente conhecê-lo, disse ela, estendendo a mão. Apertei a mão, observando seu rosto. Igualmente. Sentamos. Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. Então eu disse, decidindo ir direto ao ponto. Brooks me contou tudo. Isso deve ser muita coisa para você também. Violet olhou para Brooks e depois para mim. Tem sido descobrir sobre tudo isso, mas sou grata. Brooks tem sido incrível em tudo. Sinto muito pela sua mãe, continuei. Como ela está? Não está bem, disse Violet suavemente. O câncer está em estágio 4. Estão mantendo-a em um ambiente confortável agora, mas... Ela parou de falar, com os olhos marejados de lágrimas. Brooks estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. Ela é forte. Ela ainda está lutando. A ternura em sua voz fez meu peito apertar. E o bebê? Perguntei, olhando para a barriga dela. Quando você espera o bebê? 6 semanas, disse Violet, colocando a mão sobre a barriga. É uma menina. Você já escolheu um nome? Ela olhou para Brooks novamente. Estávamos pensando em Grace. Nós. Não, eu. Nós. Isso é lindo, eu disse, minha voz firme mesmo com meu coração despedaçado. E o pai? Ele está envolvido? A pergunta pairou no ar como uma bomba. O rosto de Violet empalideceu. A mão de Brooks apertou a dela. Ele é. É complicado, disse Violet. Tenho certeza que sim, respondi. O que ele faz? Onde vocês se conheceram? Cynthia, disse Brooks, com um tom de advertência na voz. Talvez devêssemos. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da Emma. Falei com o Dr. Vo. A mãe da Violet não é a mãe dela. O nome da paciente é Linda Ashford. Violet é neta da Linda. Os pais dela morreram em um acidente de carro quando a V tinha 4 anos. Linda a criou. O Dr. Vo mencionou como é triste que a Violet esteja passando por essa gravidez sozinha. Nenhuma menção ao Brooks. Levantei os olhos do celular com a mente empolvorosa. Os pais da Violet estavam mortos. Então, quem era a mulher que escreveu aquela carta? Quem disse a ela que Brooks era seu pai? A menos que nunca tenha havido uma carta. Com licença, eu disse, levantando-me. Preciso usar o banheiro. Afastei-me com as pernas trêmulas, mas em vez de ir ao banheiro, saí e liguei para Emma. O que mais você descobriu? Perguntei. A avó está em cuidados paliativos há 3 semanas. Antes disso, ela oscilava entre a consciência e a inconsciência por causa dos analgésicos.
Cynthia, acho que ela não conseguiria contar a Violet sobre o Brooks. E mesmo que contasse, por que ela o conheceria? Investiguei um pouco. O Brooks morou em Seattle até os 25 anos. A Violet nasceu em Portland. Eles nunca moraram na mesma cidade. Minha visão escureceu nas bordas. Emma, preciso que você faça outra coisa. Você pode acessar o teste de paternidade que o Brooks mencionou? Como eu poderia? Ele tem um arquivo no computador chamado Documentos Importantes. A senha é nosso aniversário. Você consegue acessá-lo remotamente? Se ele estiver na mesma rede Wi-Fi, talvez. Me dê 10 minutos. Voltei para dentro, com a mente a mil. Brooks e Violet conversavam baixinho, com as cabeças juntas. Quando me sentei, eles se afastaram rapidamente. Está tudo bem? Perguntou Brooks. Tudo bem, menti. Então, Violet, me conte como você encontrou Brooks. Como você sabia como contatá-lo? Ela hesitou. Minha avó, antes de ficar realmente doente, me contou sobre ele. Ela me deu o contato dele. Interessante, eu disse casualmente. Porque quando sua avó foi para um hospício? Os olhos de Violet se arregalaram. Há cerca de 3 semanas. Por quê? E quando você entrou em contato com Brooks pela primeira vez? Há 10 meses, respondeu Brooks, confuso. Por que isso importa? Porque eu disse com a voz gelada. De acordo com o médico dela, sua mãe está quase inconsciente há 1 mês. Então, a menos que ela tenha lhe dado as informações sobre Brooks do além-túmulo, alguém está mentindo. A cor sumiu do rosto de Violet. Quem é você? Perguntei baixinho. E o que você quer do meu marido? O café pareceu congelar. Brooks olhava de Violet para mim. A confusão estampada em seu rosto. Cynthia, do que você está falando? Perguntou mas eu mantive os olhos em Violet. Ela estava presa e sabia disso. Eu conseguia ver a mente dela trabalhando, tentando descobrir como dar um jeito nisso. Não sei o que você acha que encontrou, disse Violet com a voz trêmula. Mas minha avó me contou sobre Brooks antes que ela piorasse. Mostre-me, eu disse. Mostre-me a carta, os documentos, qualquer coisa que prove que Brooks é seu pai. Não preciso provar nada para você, ela respondeu, com parte do medo se transformando em raiva. Na verdade, você precisa porque meu marido tem lhe dado milhares de dólares, passado horas ao telefone com você, escondendo o relacionamento de vocês de mim. Então, sim, você precisa provar que é quem diz ser. Brooks se levantou. Cynthia, pare com isso. Fiz um teste de paternidade. Sou o pai dela. Onde está o teste? Perguntei. Mostre-o agora mesmo. Está em casa, nos meus arquivos. Não, não é, eu disse. Meu celular tinha acabado de vibrar com outra mensagem da Emma. Não há nenhum teste de paternidade nos seus arquivos. Não há registros médicos, nem resultados de exames, nada. Brooks pegou o celular, com as mãos tremendo. Abriu os arquivos, rolando a tela freneticamente. Seu rosto ficou branco. Estava aqui, sussurrou. Juro que estava aqui. Violet, você me enviou. Lembra dos resultados daquele laboratório em Eugene? Violet estava chorando agora. Lágrimas de verdade escorriam pelo seu rosto, mas notei que ela não negava nada. Que laboratório? Perguntei. Qual é o nome dele? Os lábios de Violet tremeram. Ela olhou para Brooks com tanto desespero que quase senti pena dela. Quase. Brooks, eu posso explicar. Ela começou. Que laboratório, Violet? Brooks interrompeu a voz com força. Ele finalmente estava vendo o que eu estava vendo. Diga-me o nome do laboratório que fez o teste de paternidade. Ela não conseguiu responder porque não havia laboratório. Não havia teste. Meu Deus, Brooks suspirou, afundando-se na cadeira. Meu Deus, era tudo mentira. Não, Brooks. Por favor, apenas escute. Quem é você? Seu grito fez com que todos no café se virassem para nos olhar, mas ele não se importou. Quem diabos é você e por que está mentindo para mim? O rosto de Violet se contorceu. Ela envolveu a barriga com os braços protetoramente, e por um momento eu a vi claramente, não como uma sedutora ou vigarista, mas como uma jovem aterrorizada que havia se metido em uma enrascada. Meu nome é Violet Ashford, disse ela baixinho. Essa parte é verdade. E minha avó está morrendo. Isso também é verdade. Tudo que eu te contei sobre o câncer dela, sobre eu estar sozinha, é tudo verdade. Exceto a parte sobre o Brooks ser seu pai, eu disse. Ela assentiu, enquanto lágrimas caíam sobre a mesa. Exceto isso. Brooks parecia ter levado um tiro. Por quê? Por que você faria isso? Porque eu precisava de ajuda, sussurrou Violet. As contas médicas da minha avó estavam me esmagando. Mal consigo ganhar o salário mínimo no supermercado. Estou grávida e sozinha, e o pai do bebê fugiu assim que descobriu. Eu estava me afogando e não sabia mais o que fazer.
Então, você escolheu meu marido, minha voz cortante. De todas as pessoas do mundo, você escolheu ele. Os olhos de Violet encontraram os meus, e o que vi ali fez meu sangue gelar. Não era só desespero. Era cálculo. Eu não escolhi aleatoriamente, disse ela. Eu escolhi com cuidado. O que isso significa? Perguntou Brooks. Significa, disse uma nova voz atrás de nós, que minha filha é mais inteligente do que você imaginava. Todos nos viramos. Uma mulher caminhava em nossa direção, com quase 60 anos, magra, mas não frágil, com o mesmo cabelo castanho avermelhado de Violet. Ela não usava avental hospitalar. Não estava conectada a nenhuma máquina. Parecia perfeitamente saudável. Vovó, disse Violet, mas não havia surpresa em sua voz. Isso foi planejado. Olá, Brooks, disse a mulher, sentando-se na cadeira vazia à nossa mesa. Faz tempo. Brooks a encarou, o rosto inexpressivo e confuso. Eu te conheço? Ah, você não se lembra? O sorriso da mulher era amargo. Acho que não deveria estar surpresa. Afinal, foi só uma noite para você, mas foi o suficiente para destruir a vida da minha filha. E então eu vi no formato dos seus olhos, na curva da sua boca. Aquela mulher parecia com Brooks. Não muito, mas o suficiente. Linda, Brooks sussurrou, o nome vindo à sua mente como um fantasma do passado. Linda Shorg. Na verdade, é Linda Reed, ela corrigiu. Ou foi por uns 3 anos. Fui casada com seu irmão. O mundo se inclinou para o lado. O que Brooks e eu dissemos em uníssono. Seu irmão Tyler Reed, continuou Linda com a voz carregada de veneno. Nos casamos quando eu tinha 22 anos e ele 25. Ele era charmoso, bem-sucedido, tudo o que eu sempre quis. E aí engravidei da minha filha, Catherine. Não entendo, disse Brooks. Tyler mora em Boston. Ele é casado com Jennifer há 15 anos. Eles têm 2 filhos. Ah, eu sei tudo sobre a Jennifer, disparou Linda. Ela é a esposa número 2. Eu era a esposa número 1. Aquela que ele apagou da história dele. Aquela que ele deixou quando nossa filha tinha 6 meses. Ele disse que eu o tinha enganado, que ele era muito novo para ser pai. Ele pediu o divórcio, contratou um advogado chique e garantiu que eu não recebesse quase nada no acordo. Depois, mudou-se para o outro lado do país e fingiu que nunca existimos. Eu estava tentando processar isso. Brooks tinha um irmão chamado Tyler. Eles eram próximos quando mais novos, mas se distanciaram com o passar dos anos. Brooks raramente falava sobre ele. Eu tinha encontrado Tyler talvez 2 vezes em 7 anos. Isso é terrível, disse Brooks lentamente. E sinto muito que isso tenha acontecido com você. Mas o que tudo isso tem a ver comigo? Eu nem sabia que Tyler era casado antes de Jennifer. Claro que não, disse Linda. Porque seu precioso irmão nunca contou a ninguém da família sobre mim. Ele tinha vergonha de nós. Mas eu nunca esqueci. E quando minha filha Catherine morreu naquele acidente de carro, 4 anos atrás, deixando Violet órfã aos 22 anos, fiz uma promessa a mim mesma. A família Reed pagaria pelo que tiraram de nós. As peças estavam se encaixando, mas a imagem que elas formavam era mais feia do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Você não está doente, eu disse para Linda. Câncer de pâncreas em estágio 4, ela respondeu. Diagnosticado há 4 meses. Ainda não estou em cuidados paliativos, mas estarei em breve, o que significa que estou ficando sem tempo para resolver isso para minha neta. Consertar o quê? Perguntou Brooks. Você vem me enganando, mentindo para mim há 10 meses. Você nos deve uma. A voz de Linda se elevou e sua fachada calma se desfez. Seu irmão destruiu a minha vida. Ele abandonou a filha. Aquele dinheiro que você deu a Violet é uma fração do que Tyler deveria ter pago de pensão alimentícia. É uma fração do que merecíamos. Então você o quê? Decidiu enganar meu marido? Perguntei, com a voz mortalmente baixa. Fingir ser filha dele para que ele te desse dinheiro. Foi fácil, disse Violet, falando pela primeira vez desde que a avó chegou. Ela não estava mais chorando. Seu rosto estava duro, desafiador. Encontrei o Brooks no Facebook. Vi que ele morava em Portland. Vi que ele era bem-sucedido. Vi que vocês 2 pareciam felizes. Me deixou doente. O irmão do Tyler vivendo uma vida perfeita enquanto minha mãe estava morta e eu estava grávida e sozinha. Então você inventou uma história, continuei. Criou um teste de paternidade falso. Parecia real, não é? Interrompeu Violet. Tenho um amigo que trabalha em um laboratório. Ele me ajudou a criar o documento. Enviei para Brooks por um e-mail descartável. Ele acreditou imediatamente porque queria acreditar. Ele queria ser o mocinho que se prontifica a ajudar sua filha há muito perdida. O rosto de Brooks estava cinza. Os telefonemas, ele sussurrou. As coisas que eu te contei.
o jeito como você chorava pela morte da sua mãe, sobre o medo de criar o bebê sozinha. Tudo verdade, disse Violet. Eu só deixei você pensar que era meu pai. Deixei você pensar que tinha alguma obrigação de me salvar. E você fez, não foi? 16 mil dólares. Pagou o tratamento da minha avó, o aluguel e os suprimentos do meu bebê. Você consertou tudo, exatamente como eu sabia que faria. Você o manipulou, eu disse, levantando-me. Você se aproveitou da culpa dele e do desejo dele de fazer a coisa certa. Isso não é apenas um golpe. É abuso psicológico. Chame do que quiser, disse Linda, levantando-se também. Conseguimos o que precisávamos. E sinceramente teríamos simplesmente desaparecido depois que o bebê nasceu. Você nunca saberia a verdade. Mas você não conseguia deixar as coisas como estavam, não é? Ela me encarou. Você realmente achou que ia se safar dessa? Perguntei. Já roubamos, disse Violet, colocando a mão na barriga. O que você vai fazer? Chamar a polícia e contar o quê? Que o Brooks me deu dinheiro de bom grado. Que ele escolheu ajudar alguém que ele pensava ser sua filha. Nós não roubamos nada. Não falsificamos nenhum cheque. Apenas o deixamos acreditar no que ele queria acreditar. Ela estava certa, e eu sabia disso. Brooks havia lhe dado dinheiro voluntariamente. O teste de paternidade falso era prova de fraude, claro, mas seria suficiente para processar? E queríamos mesmo levar isso aos tribunais. Expor a vida privada de Brooks. Tornar isso público. Quero meu dinheiro de volta, disse Brooks baixinho. Cada centavo. Linda riu. Acabou. Contas médicas, aluguel, comida. Tudo acabado. Mas, claro, leve-nos ao tribunal. Arraste-se pela lama tentando tirar sangue de uma pedra. Quando você vencer, se vencer, eu estarei morta e Violet será uma mãe solteira batalhadora. Boa sorte para conseguir alguma coisa dela. Eles se viraram para ir embora. Achavam mesmo que tinham vencido, mas não me conheciam. Não sabiam que eu havia passado as últimas 24 horas planejando todas as contingências. Eles não sabiam que Emma não estava apenas no hospital coletando informações. Ela também estava entregando documentos legais. Violet Ashford. Um homem de terno apareceu ao lado dela. Você foi intimada. Ele lhe entregou um envelope pardo e foi embora. Violet o abriu com as mãos trêmulas. Seu rosto ficou branco enquanto lia. O que é isso? Ela sussurrou. Isso, eu disse, é um processo. Não por fraude, não pelo dinheiro, mas por fraude parental. Veja no Oregon, se você alegar falsamente que alguém é o pai do seu filho e receber pensão alimentícia com base nessa alegação falsa, a vítima pode processar por sofrimento emocional e inflição intencional de dano emocional. E ao contrário do tribunal criminal, o tribunal civil tem um ônus da prova muito menor. Você não pode. Eu posso, interrompi. E vou. Você queria brincar com a minha família? Tudo bem. Vamos brincar. Vamos levar isso ao tribunal civil, onde deporemos você, sua avó e seu amigo que fez o teste falso. Vamos analisar cada detalhe da vida de vocês. Vamos ver como vai ser. O sorriso confiante de Linda desapareceu. Você está blefando. Esse processo vai te custar milhares. Eu tenho milhares, respondi. Ao contrário de você, eu trabalho pelo meu dinheiro e estou disposto a gastar cada centavo que tenho para garantir que você pague por isso. Por quê? Perguntou Violet, parecendo genuinamente confusa. Por que você se importa tanto? Você conseguiu o que queria. Agora você sabe a verdade. Brooks é seu, não meu. Não somos nada para você. Você tem razão. Eu disse que você não é nada para mim. Mas o que você fez com meu marido, fazendo-o acreditar que tinha uma filha, deixando-o criar um vínculo com você, deixando-o amar você, e depois destruindo tudo, isso é imperdoável. Você não apenas o enganou, você partiu o coração dele. Olhei para Brooks. Ele estava sentado com a cabeça entre as mãos e eu podia ver seus ombros tremendo. Ele estava chorando de novo. Mas desta vez eu sabia o porquê. Ele amava Violet. Em apenas 10 meses, ele realmente passou a amar aquela mulher que pensava ser sua filha. Ele imaginou um futuro com ela, com uma neta para mimar e um relacionamento para construir. E era tudo mentira. Vocês são monstros, eu disse a eles. E vou garantir que todos saibam disso. Por favor, disse Violet, e agora ela também estava chorando. Lágrimas de verdade, não aquelas lágrimas manipuladoras que ela provavelmente vinha usando com Brooks há meses. Por favor, me desculpe. Eu estava desesperada. Nunca quis machucá-lo tanto. Mas você fez, eu disse. E agora você vai pagar por isso. Saímos do café em silêncio. Brooks não disse nada durante o caminho para casa. Ele também não falou nada quando entramos. Ele simplesmente foi para o nosso quarto e fechou a porta. Eu queria confortá-lo,
abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Mas eu estava furiosa, não com ele, mas com eles, com Violet, Linda e todos que achavam que poderiam destruir a vida de alguém sem consequências. Liguei para Emma. Você viu o que aconteceu? Perguntei. Eu estava assistindo do outro lado da rua, ela confirmou. Aquilo foi brutal. Como está o Brooks? Quebrado. Emma, preciso da sua ajuda com outra coisa. Preciso saber tudo sobre Linda e Violet Ashford. Histórico bancário, histórico profissional, redes sociais, tudo. Cynthia, isso está começando a parecer perseguição. Não é perseguição. É diligência prévia para o nosso processo. Precisamos de provas de que foi fraude premeditada. Você pode me ajudar ou não? Emma suspirou. Sabe, eu não resisto a uma boa trama de vingança. Me dê até amanhã de manhã. Enquanto Emma investigava a vida dos Ashford, comecei minha própria investigação. Revisei todas as mensagens de texto que Brooks havia trocado com Violet nos últimos 10 meses. Ele me deu permissão para acessar seu telefone. Devastado demais para se importar mais com privacidade. Ler as mensagens me fez sentir fisicamente mal. Violet tinha se saído tão bem no papel. Ela tinha enviado fotos de ultrassons para ele, provavelmente roubadas da internet. Ela ligava para ele nos momentos certos, quando sabia que ele estaria sozinho, para que ele sentisse que eles tinham uma relação secreta especial. Ela pediu conselhos sobre nomes para bebês, sobre se estava fazendo a coisa certa ao manter a gravidez. E Brooks respondeu com tanto amor, com tanto carinho genuíno. Ele lhe enviou artigos sobre nutrição na gravidez. Recomendou pediatras. Contou a ela sobre sua própria infância, suas esperanças e sonhos, coisas que nunca havia me contado. Aquilo doeu mais do que se ele tivesse realmente traído. Porque pelo menos um caso teria sido sobre sexo, sobre um momento de fraqueza. Isso era intimidade emocional. Era ele abrindo o coração para alguém que estava apenas o usando. Encontrei uma mensagem de voz de 3 meses atrás. Violet soluçando, dizendo que estava com medo de não saber se conseguiria fazer isso sozinha. E a resposta de Brooks: você não está sozinha. Você me tem agora. Eu sou seu pai e não vou a lugar nenhum. Eu prometo. Desliguei o telefone e chorei. Por volta da meia-noite, Brooks saiu do quarto. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Sinto muito, disse ele. Você não fez nada de errado. Eu menti para você por 10 meses. Escondi um relacionamento inteiro de você. Deixei aquela mulher me manipular. Você achou que ela era sua filha, eu disse gentilmente. Você achou que estava fazendo a coisa certa. Eu fui um idiota. Não, você foi gentil. Você tem um bom coração e ela usou isso como arma contra você. Levantei-me e fui até ele, abraçando-o. Isso não é culpa sua, Brooks. Nada disso é culpa sua. Ele me abraçou forte e ficamos assim por um longo tempo. O que acontece agora? Ele finalmente perguntou. Agora eu disse. Faremos com que se arrependam de terem atacado nossa família. Na manhã seguinte, Emma apareceu na nossa porta com um laptop e uma pasta de papel pardo cheia de documentos. Vocês não vão acreditar no que eu encontrei, disse ela, espalhando papéis pela mesa da cozinha. Brooks e eu nos sentamos. E Emma começou sua apresentação como se estivesse fazendo um briefing corporativo. Linda Ashford, 57, atualmente desempregada. Ela foi casada com Tyler Reed de 1989 a 1992. Eles tiveram uma filha, Catherine, nascida em 1990. Tyler pediu o divórcio, e o acordo foi mínimo. Essa parte se confirma. Linda criou Catherine como mãe solteira trabalhando em vários empregos no varejo. E o câncer? Perguntei. Isso também é real. Ela foi diagnosticada há 4 meses com câncer de pâncreas em estágio 4. Ela está fazendo quimioterapia no Oregon Health, mas o prognóstico é ruim. De 6 meses a 1 ano, de acordo com seus registros médicos. Como você conseguiu os registros médicos dela? Perguntou Brooks. Emma apenas sorriu. Digamos que eu tenho amigos em posições humildes. Agora, é aqui que a coisa fica interessante. Linda está ressentida com Tyler há décadas. Ela postou sobre ele nas redes sociais, sempre com o cuidado de não usar o nome dele, mas deixando claro que foi injustiçada pelo ex-marido. Ela se juntou a grupos de apoio a mães solteiras e fóruns online onde falava sobre pais irresponsáveis. Então ela vem guardando esse rancor há 30 anos, eu disse. Exatamente agora. Sua filha Catherine casou-se jovem, teve Violet aos 21 anos e morreu com o marido em um acidente de carro quando Violet tinha 4 anos. Linda criou Violet sozinha, assim como criou Catherine. E Violet cresceu ouvindo histórias sobre a malvada família Reed que as abandonou. Então isso sempre foi sobre vingança, disse Brooks calmamente. Espera, melhora, continuou Emma.
Há 6 meses, pouco antes do diagnóstico de câncer da Linda, a Violet engravidou. O pai é um cara chamado Justin Cole, de 28 anos, que trabalha na construção civil. Eles estavam namorando há cerca de 1 ano. Quando a Violet contou que estava grávida, ele terminou com ela e se mudou para a Califórnia. Então, Violet realmente estava sozinha e desesperada. Eu disse, certo. E foi aí que Linda bolou o plano. Ela acompanhava suas vidas nas redes sociais há anos, Brooks. Ela sabia onde você trabalhava, onde morava, que você era casado. Ela viu que você e Tyler tinham se afastado, que você talvez não soubesse do primeiro casamento dele, então ela criou esse esquema elaborado. Emma pegou mais documentos. Esta é a amiga que fez o teste de paternidade falso. Melissa Chong trabalha como técnica de laboratório em uma clínica de fertilidade. Ela também é amiga de Violet desde o ensino médio. E aqui estão os extratos bancários dela mostrando que Violet lhe pagou $500 para criar o documento falso. Isso é conspiração para cometer fraude, eu disse. Isso é uma evidência, corrigiu Emma. Aqui vai mais. Violet passou 2 meses pesquisando Brooks antes de entrar em contato com ele. Ela se juntou a grupos online dos quais ele participava, aprendeu seus interesses, seus valores. Ela moldou toda a sua persona para ser exatamente o tipo de filha que ele gostaria. Brooks parecia doente. Como ela entrou em contato comigo pela primeira vez? Emma abriu uma captura de tela e uma mensagem do Facebook. Ela disse que era filha dele, de um relacionamento do qual ele provavelmente não se lembrava. Ela incluiu uma foto da mãe, Catherine, e disse que só descobriu antes da avó adoecer. Ela parecia assustada, vulnerável e desesperadamente necessitada de uma figura paterna. E eu caí nessa, sussurrou Brooks. Qualquer um teria, assegurei-lhe. Ela fez a lição de casa. Sabia exatamente onde apertar. Tem mais, disse Emma. Linda tem contado a todos que conhece sobre o plano. Ela postou em um grupo privado do Facebook para pacientes com câncer sobre como estava se recuperando antes de morrer. Ela não mencionou nomes, mas falou sobre fazer justiça para sua filha e neta. Podemos usar isso? Perguntei. Com certeza. Isso demonstra premeditação. Não foi um ato desesperado de momento. Foi uma vingança calculada e planejada. E os $16 mil? Perguntou Brooks. Podemos provar em que eles gastaram? Emma assentiu. A maior parte foi para contas médicas, como disseram, mas cerca de 4 mil foram para compras não essenciais, móveis novos para o apartamento da Violet, férias no litoral, itens caros para o bebê, não exatamente questões de vida ou morte. Então, eles estavam vivendo às custas do dinheiro da culpa de Brooks, eu disse, minha raiva aumentando novamente. Basicamente, e aqui está o problema. Emma puxou mais um documento com um floreio. Encontrei o testamento da Linda. Ela o atualizou há 2 meses. Quer saber o que diz? Nós dois nos inclinamos. Ela está deixando tudo para Violet, obviamente. Mas há uma nota no testamento que diz, e cito, espero que o dinheiro da família Reed ajude você a criar este bebê da mesma forma que a família deles deveria ter ajudado a criar você e sua mãe. Que eles apodreçam no inferno pelo que fizeram conosco. Ela colocou isso no testamento. Brooks pareceu atordoado. Aparentemente, ela queria ter certeza de que sua amargura sobreviveria a ela, disse Emma secamente. Fiquei ali, processando tudo aquilo. Tínhamos provas. Tínhamos um motivo. Tínhamos um padrão claro de fraude e manipulação. Mas algo ainda me incomodava. Emma, o que aconteceu com a filha do Tyler? Catherine, você disse que ela morreu em um acidente de carro. Mas e o relacionamento dela com o Tyler? Ele tentou entrar em contato com ela? O rosto de Emma se fechou. Essa é a parte realmente triste. Encontrei registros judiciais de quando Catherine tinha 16 anos. Ele tentou entrar em contato com Tyler, queria conhecê-lo. Linda teve que autorizar, já que Catherine era menor de idade. Tyler se recusou a conhecê-la. Ele enviou uma carta por meio de seu advogado dizendo que havia renunciado aos seus direitos parentais anos atrás e não tinha interesse em um relacionamento. Meu Deus, eu suspirei. Catherine ficou arrasada de acordo com algumas postagens antigas de blog que Linda fez. Ela entrou em depressão e começou a fazer terapia. A rejeição a abalou profundamente e 2 anos depois ela morreu. Então Linda culpa Tyler não apenas por abandoná-la, mas por contribuir para os problemas emocionais de Catherine, eu disse, e por extensão, ela culpa toda a família Reed. Emma concluiu. Na mente dela, se Tyler tivesse sido um pai para Catherine, talvez Catherine tivesse sido mais estável, feito escolhas melhores e não tivesse morrido aos 34 anos. Não é lógico, mas a tristeza e a raiva raramente são.
Brooks se levantou abruptamente e caminhou até a janela, de costas para nós. Brooks, eu disse suavemente. Tyler é um pedaço de, disse ele, com a voz rouca. Eu sempre soube que ele era egoísta e frio, mas ele abandonou uma criança, a própria filha. E quando ela o procurou, ele a rejeitou novamente. Ele se virou para nós e vi lágrimas em seus olhos. Linda tem razão em odiá-lo. Eu o odeio. Isso não torna aceitável o que ela fez com você, eu disse firmemente. Eu sei, mas agora entendo. Ela não conseguiu se vingar de Tyler, então foi atrás de mim. O irmão que não o impediu, que nem sabia da Catherine, que viveu feliz enquanto a família dela sofria. Você não pode assumir os pecados de Tyler, eu disse a ele. Mas eu posso consertar isso, disse Brooks. E vi algo mudar em seus olhos. Determinação substituindo a tristeza. Eu posso fazer o que Tyler deveria ter feito. O que você quer dizer? Quero dizer que quero retirar o processo. O quê? Não. Levantei-me. Brooks, eles te enganaram. Eles partiram seu coração. Eles merecem enfrentar as consequências. São. Ele concordou. Mas Violet ainda está grávida. Linda ainda está morrendo. Fazê-las pagar não vai mudar o que Tyler fez com elas. Só vai adicionar mais sofrimento a uma história já trágica. Então, você vai deixá-los fazer isso impunemente? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Não, vou oferecer-lhes um acordo. Achei que Brooks tinha perdido a cabeça. Depois de tudo que Violet e Linda fizeram, ele queria ajudá-las. Mas conforme ele explicava seu plano, comecei a ver a genialidade e a vingança nele. Vamos visitá-los, disse Brooks, na casa de Linda e faremos uma oferta que eles não poderão recusar. No dia seguinte, fomos à pequena casa alugada da Linda, em uma área decadente de Portland. O quintal estava coberto de mato, a tinta descascando, e eu entendia por que eles estavam tão desesperados por dinheiro. Violet atendeu a porta com um olhar cauteloso. O que você quer conversar? Brooks disse calmamente, nada de advogados, nada de gravadores, apenas uma conversa. Ela não queria nos deixar entrar, mas Linda chamou de dentro. Deixe-os entrar, Violet. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. O interior da casa era limpo, mas minimalista. Móveis desgastados, eletrodomésticos obsoletos, o tipo de lugar onde as pessoas viviam de salário em salário. Linda estava sentada em uma poltrona reclinável, com um cobertor sobre as pernas apesar do dia quente. Ela parecia mais magra do que no café, mais frágil. O câncer a estava devorando. Lugar legal, eu disse, sem me preocupar em esconder o sarcasmo. Diga o que você veio dizer, respondeu Linda. Brooks sentou-se em frente a ela. Eu fiquei atrás dele, de braços cruzados. Falei com meu irmão, começou Brooks. Linda arregalou os olhos ligeiramente. Tyler sabe disso. Ele sabe de tudo. Liguei para ele ontem e contei sobre você, sobre Catherine, sobre Violet. Contei a ele o que você fez comigo e por que fez. E... a voz de Linda era desafiadora, mas eu conseguia ouvir o tremor por baixo. E ele não se importa. Ele disse, e eu cito, isso não é problema meu. Fiz minha escolha há 30 anos e a mantenho. Violet engasgou. Ele disse isso mesmo sabendo do bebê. Mesmo sabendo do bebê, confirmou Brooks. O Tyler é um egoísta que não merece ser chamado de pai ou avô. Mas você já sabia disso. Então por que você está aqui? Perguntou Linda. Para nos dizer que desperdiçamos nossa vingança com o Reed errado. Não, disse Brooks, estou aqui para lhe oferecer um acordo. Um acordo de verdade, não o golpe que você me deu. Ele tirou um documento da bolsa e o colocou sobre a mesa de centro. Isto é um contrato. Se você assinar, eu retiro o processo contra você. Também darei a Violet $50 mil para que o bebê seja colocado em um fundo fiduciário que libera pagamentos mensais para creche, despesas médicas e educação. Violet levou as mãos à boca. Linda se inclinou para a frente desconfiada. Qual é o problema? Perguntou Linda. Várias capturas, eu disse, falando pela primeira vez. Primeiro, você admite publicamente o que fez. Uma confissão por escrito detalhando o teste de paternidade falso, a manipulação, tudo isso. Manteremos isso em sigilo, a menos que você tente entrar em contato com Brooks ou qualquer pessoa da família Reed novamente. Em segundo lugar, continuou Brooks, Violet faz terapia. Terapia de verdade, paga pelo fundo, para lidar com sua história familiar e aprender a ser uma pessoa melhor do que seu avô. Terceiro, acrescentei, vocês dois assinam um acordo de confidencialidade. Vocês nunca falam publicamente sobre Brooks, sobre esta situação, sobre nada disso. Vocês pegam o dinheiro e desaparecem das nossas vidas para sempre. E quarto, disse Brooks com a voz dura agora. Quando a Linda morrer, e peço desculpas pela franqueza, mas todos sabemos que isso vai acontecer.
Quero ser nomeado contato de emergência da Violet, não ser a figura paterna dela, não ter um relacionamento, mas se algo acontecer, se ela precisar de ajuda, ela pode me ligar uma vez, e eu decidirei se quero ajudar ou não. Linda e Violet se entreolharam e tiveram uma conversa silenciosa. Por que você faria isso? Violet finalmente perguntou depois do que fizemos com você. Porque, disse Brooks, Catherine merecia mais. Ela merecia um pai que a amasse, que a apoiasse, que estivesse lá por ela. Tyler falhou com ela. E embora eu não possa mudar o passado, posso garantir que a neta dele tenha o apoio que a filha nunca teve. Não porque você merece, Violet, mas porque aquele bebê merece ter alguém na família Reed que se importe. Lágrimas escorriam pelo rosto de Violet. Sinto muito, ela sussurrou. Sinto muito mesmo. Eu nunca quis te machucar assim. Eu só estava com muita raiva. E a vovó disse que isso era justiça e que eu não pensava em você como uma pessoa real, apenas como um símbolo de tudo que tinha dado errado em nossas vidas. Eu sei, disse Brooks baixinho. E eu entendo. Mas entender não significa que eu possa confiar em você. Esta oferta tem limites rígidos. Você aceita o dinheiro, recebe ajuda e nos deixa em paz para sempre. Se você violar qualquer parte deste acordo, eu o processarei e o destruirei. Eu tenho os recursos, as provas e a motivação. Você entendeu? Violet assentiu, ainda chorando. Linda ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto de Brooks. Você realmente não se parece em nada com seu irmão, disse ela finalmente. Não, concordou Brooks. Não estou. Catherine teria gostado de você, disse Linda suavemente. E pela primeira vez vi emoção genuína em seus olhos. Não raiva ou amargura, mas tristeza. Ela só queria um pai que a amasse. Era tudo que ela sempre quis. Então, deixe-me dar à neta dela o que ela nunca teve, disse Brooks. Deixe-me ser o membro da família Reed que não abandona uma criança. Linda pegou o contrato com as mãos trêmulas, leu-o atentamente movendo os lábios silenciosamente. Então, olhou para Violet. A escolha é sua, querida, disse Linda. Eu vou embora em breve. Esta é a sua vida, o seu futuro. Seja qual for a sua decisão, eu te apoiarei. Violet olhou para o documento, depois para Brooks, depois para mim. Posso perguntar mais uma coisa? O que? Perguntei com minha voz fria. Posso saber por que você está fazendo isso? Porque não acredito que seja só caridade. Você está com raiva. Eu consigo ver. Então, qual é o verdadeiro motivo? Sorri, e não foi um sorriso gentil. Quer saber o verdadeiro motivo? Tudo bem, eu te conto. O verdadeiro motivo é que assim, você tem que conviver com o que fez. Se a processássemos, você poderia se fazer de vítima. Pobre mãe solteira atacada pelo casal rico. Mas assim, você tem que aceitar a caridade do homem que tentou destruir. Todo mês, quando o pagamento do fundo chegar, você vai se lembrar de que ganhou esse dinheiro partindo o coração de um homem bom. Toda vez que sua filha perguntar de onde veio o dinheiro, você vai ter que conviver com a mentira. Você queria fazer Brooks pagar pelos pecados do irmão. Bem, agora você vai passar o resto da vida pagando pelos seus. Violet se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. E a melhor parte, continuei, aproximando-me. Todas as pessoas na sua vida vão achar que o Brooks é um santo por te ajudar. Elas nunca saberão a verdade. Você nunca conseguirá contar o seu lado da história. Nunca conseguirá justificar o que fez. Você só terá que sorrir, agradecer e conviver com a culpa. Essa é a verdadeira vingança. Não destruir você, reformar você, transformar você em uma pessoa decente, apesar de você mesmo. Linda começou a rir. Era um som seco e estridente. Você é cruel, ela me disse. Eu gosto de você. Não me importa se você gosta de mim, respondi. Quero que você assine esse contrato e saia da nossa vida. Linda pegou a caneta. Onde eu assino? 2 horas depois, saímos de casa com contratos assinados, confissões escritas e a certeza de que havíamos vencido. Não por crueldade ou vingança, mas por algo mais poderoso. Uma gentileza estratégica que os assombraria para sempre. No carro, Brooks estava quieto. Você está bem? Perguntei. Não sei, admitiu ele. Parte de mim se sente bem por ter feito a coisa certa para aquele bebê, mas parte de mim ainda se sente muito brava e magoada. Isso é normal. Eles te machucaram muito. Eu realmente pensei que tinha uma filha, disse ele com a voz embargada. Por 10 meses acreditei. Me permiti amá-la. E era tudo mentira. Não tudo, eu disse gentilmente. Seu amor era real, seu desejo de ser um bom pai era real. Violet e Linda podem ter mentido, mas seus sentimentos eram genuínos. Isso importa? Porque ainda sinto que fui um idiota. Você estava confiando. Há uma diferença. Peguei a mão dele e disse, vamos superar isso juntos.
A verdadeira família. Ele apertou minha mão. Eu não mereço você. Sim, você sabe. E você vai passar o resto de nossas vidas provando isso. Ele sorriu. O primeiro sorriso sincero que vi dele em dias. Fechado. 3 semanas se passaram. Brooks se dedicou ao trabalho tentando superar a traição. Eu observava atentamente, procurando sinais de que ele estava entrando em depressão. Mas ele parecia estar processando a situação de forma saudável. Começamos a fazer terapia de casal para resolver os problemas de confiança e comunicação que permitiram que isso acontecesse. Então, numa tarde chuvosa de quinta-feira, meu telefone tocou. Número desconhecido. Olá, Cynthia. A voz era fraca, tensa. É a Violet. Meu corpo ficou tenso. O que você quer? Você está violando o contrato me ligando. Eu sei. Por favor, só escute. É a minha avó. Ela está morrendo agora mesmo. E ela está perguntando pelo Brooks. Quase desliguei. Quase mandei ela resolver o problema sozinha. Mas algo na voz dela me impediu. Por que ela quer vê-lo? Perguntei. Não sei. Por favor. Ela não tem muito tempo. Sei que não merecemos mais gentileza sua, mas ela é minha avó e este é o seu último desejo. Olhei para Brooks, que estava trabalhando em seu laptop. Eu realmente queria causar mais dor a ele? Linda merecia vê-lo antes de morrer, mas não se tratava do que Linda merecia. Tratava-se de quem Brooks era. E ele era o tipo de homem que se arrependeria de não atender ao chamado de uma mulher moribunda. Chegaremos em 30 minutos, eu disse. Brooks olhou surpreso quando contei. Ela quer me ver. Por quê? Não sei, mas você vai se arrepender se não for. Ele pensou por um momento e então assentiu. Você tem razão. Vamos. Fomos até o Oregon Health em silêncio. A ala de cuidados paliativos estava silenciosa, tranquila, daquela forma sinistra que os hospitais têm quando as pessoas estão morrendo. Violet nos encontrou no corredor. Ela parecia exausta, sua barriga de grávida ainda maior do que antes. Obrigada por terem vindo, disse ela baixinho. Ela está no quarto 304. Não está muito coerente. O analgésico é bem forte, mas ela continua pedindo para chamar Brooks. Brooks endireitou os ombros e entrou na sala. Eu segui, permanecendo perto da porta. Linda não se parecia em nada com a mulher que tínhamos visto 3 semanas antes. Ela estava esquelética, com a pele acinzentada e a respiração ofegante. Mas quando viu Brooks, seus olhos se concentraram. Você veio, ela disse asperamente. Eu vim, confirmou Brooks, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Precisava te contar. Linda lutava para respirar. Ofegava. Está tudo bem, disse Brooks gentilmente. Você não precisa. Deixe-me terminar, ela interrompeu com uma força surpreendente. Catherine queria um pai como você. A pesquisa que Tyler descobriu que você viu que era um bom homem. Ela queria entrar em contato com você para perguntar se você seria o pai dela em vez dele. Brooks ficou imóvel. O quê? Antes de morrer, ela encontrou você na internet. Escreveu uma carta para você. Nunca a enviou. Fiquei com muito medo. Encontrei nas coisas dela. Depois do acidente. Linda estendeu a mão trêmula em direção à mesa de cabeceira. Violet se adiantou e tirou um envelope amarelado pelo tempo. Entregou-o a Brooks. Com dedos trêmulos, Brooks abriu-a. Dentro havia uma carta escrita com uma caligrafia irregular. Ele leu em voz alta com a voz embargada. Querido tio Brooks, você não me conhece, mas sou sua sobrinha. Catherine Reed, meu pai é seu irmão Tyler, mas ele não me quer. Nunca quis. Tentei entrar em contato com ele, mas ele diz que não sou mais filha dele, que ele abriu mão dos seus direitos. Não sei se você sabe sobre mim ou não. Papai provavelmente nunca me mencionou, mas eu te encontrei online e tenho lido sobre a sua vida. Você parece uma boa pessoa. Você parece o tipo de homem que teria sido um bom pai se tivesse tido a chance. Eu sei que isso é loucura. Eu sei. Sou apenas um adolescente qualquer e você tem sua própria vida. Mas eu estava pensando, será que eu poderia te conhecer? Só uma vez. Eu só quero saber como é ter alguém da família do meu pai reconhecendo que eu existo. Me desculpe se isso for demais. Minha mãe diz que eu não deveria entrar em contato dizendo que a família Reed não nos quer, mas eu tinha que tentar. Eu tinha que saber se talvez em algum lugar naquela família, havia alguém que talvez se importasse comigo. Se você não quiser responder, eu entendo. Mas se quiser, estarei esperando. Sua sobrinha, Catherine. A carta foi datada de 2 meses antes de sua morte. Brooks olhou para Linda com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela nunca enviou isso. Linda balançou a cabeça, com muito medo da rejeição. Depois que Tyler não pôde arriscar de novo, ela morreu e eu encontrei. Isso me deixou com tanta raiva.
Se você soubesse, talvez ela tivesse um motivo para viver. Você me culpou, sussurrou Brooks. Todo esse tempo você me culpou por não estar lá para ela, quando eu nem sabia que ela existia. Eu sei, errado da minha parte. Mas a tristeza te deixa louco. Me fez querer vingança. Queria que a família Reed sofresse como nós sofremos. Então você usou Violet para me machucar. Sim, mas você foi gentil. Você a amou como teria amado Catherine. E eu vi. A respiração de Linda piorava. Vi que eu estava errada. Tyler é um monstro, mas você é bom. Como Catherine pensava. Ela estendeu a mão esquelética. Brooks assegurou. Sinto muito, ofegou Linda. Sinto muito mesmo. Catherine odiaria o que eu fiz. Ela não iria querer vingança. Ela iria querer perdão. Eu te perdoo, disse Brooks. E eu percebi que ele falava sério. Eu te perdoo, Linda. Obrigada, ela suspirou. Diga a Violet para ser melhor do que eu. Deixa a raiva de lado. Eu vou, prometeu Brooks. Os olhos de Linda encontraram os meus. Cuide bem dele, Cynthia. Ele é um dos bons. Eu sei, eu disse, enquanto minhas próprias lágrimas caíam. Linda sorriu levemente. Então seus olhos se fecharam. Os bips dos monitores cardíacos diminuíram, depois pararam. Ela se foi. Violet desabou em uma cadeira, soluçando. Enfermeiros entraram, verificando os sinais vitais e anunciando oficialmente a hora da morte. O quarto se encheu de um movimento silencioso e eficiente. Brooks se levantou, ainda segurando a carta de Catherine. Ele olhou para mim. Eu poderia tê-la conhecido, disse ele. Se ela tivesse enviado a carta, eu poderia ter conhecido minha sobrinha. Eu a teria amado. Eu sei, eu disse, passando o braço em volta dele. Tyler destruiu tantas vidas. Catherine, Linda, Violet. E por quê? Porque ele não queria ser incomodado por uma criança que ele criou. Algumas pessoas estão simplesmente quebradas, eu disse. E quebram todos ao seu redor. Brooke se virou para Violet, que ainda chorava. Você está bem? Ela olhou para ele com o rosto manchado e inchado. Ela era tudo que eu tinha, e agora ela se foi. E eu vou ser mãe em algumas semanas, e não tenho ideia do que estou fazendo, e estou com tanto medo. Brooks hesitou, depois sentou-se ao lado dela. Você vai ficar bem. Você tem um fundo fiduciário. Vai fazer terapia e vai ser uma mãe melhor do que foi e uma pessoa melhor do que sua avó foi no final. Como você sabe? Porque você tem uma escolha. Linda foi consumida pela amargura e isso envenenou toda a sua vida. Mas você pode escolher de forma diferente. Você pode deixar a raiva de lado e construir algo novo. Não sei se consigo. Você pode porque precisa fazer isso pela sua filha. Violet colocou a mão na barriga. Grace sussurrou. Vou mesmo chamá-la de Grace, em homenagem ao nome do meio da minha mãe. Isso é lindo, disse Brooks. Você vai? Violet hesitou. Eu sei que não tenho o direito de perguntar. E sei que o contrato diz que não podemos entrar em contato com você, mas você vai? Quando a Grace nascer, você vai querer pelo menos saber se ela está bem. Brooks olhou para mim. Pude ver a pergunta em seus olhos. Assenti levemente. Mande um e-mail, disse Brooks. Quando ela nascer, me avise que está saudável. E pronto. Esse é o único contato que temos. Você a cria, você a ama e nunca conta nada disso a ela. Ela não precisa saber sobre o Tyler, sobre o golpe ou qualquer coisa do tipo. Ela só precisa crescer sabendo que é amada. Você consegue fazer isso? Sim, disse Violet. Eu prometo. Então temos um acordo. 2 meses depois, eu estava no trabalho quando recebi o e-mail. Assunto. Ela está aqui. Grace Ashore nasceu esta manhã às 6h47, pesando 3,2 kg, saudável e perfeita. Obrigada por tudo. Honraremos nosso acordo. Havia uma única foto anexada. Um bebê pequenininho com uma cabeleira escura e um rosto vermelho e enrugado. Mostrei a Brooks naquela noite. Ele olhou para a foto por um longo tempo, sem falar nada. Ela é linda, ele disse finalmente. Ela é. Espero que a Violet realmente faça terapia. Espero que ela se torne uma boa mãe. Eu também. Ele fechou o laptop. Obrigado por quê? Por não me abandonar quando descobriu. Por ficar ao meu lado durante tudo isso. Por me ajudar a descobrir a coisa certa a fazer. Brooks, eu te amo. Eu não ia deixar você por ser uma boa pessoa. Eu sei, mas muita gente teria feito isso. Essa situação toda era uma loucura. Concordei. Foi mesmo. Ficamos em silêncio por um momento. Então Brooks disse, quero encontrar o Tyler. Olhei para cima, surpresa. Por quê? Porque alguém precisa dizer a ele o quanto seu egoísmo custou. Catherine está morta. Linda está morta. Violet está traumatizada. Tudo porque ele não se deu ao trabalho de ser pai. Ele precisa saber. De que adianta isso? Provavelmente nenhum.
Mas preciso olhar meu irmão nos olhos e dizer que ele é um covarde e um fracassado. Ei, eu disse. Então vamos para Boston. Uma semana depois estávamos em frente à cara casa de arenito marrom de Tyler, em um bairro nobre de Boston. Tudo naquele lugar gritava dinheiro e sucesso. Tyler tinha se saído bem, construído uma vida perfeita enquanto sua primeira família sofria. Brooks tocou a campainha. Uma mulher atendeu, Jennifer, a segunda esposa de Tyler. Ela era educada e bonita, com o tipo de sorriso que vinha de uma vida inteira sem enfrentar dificuldades reais. Posso ajudar? Ela perguntou. Estou aqui para ver o Tyler. Sou irmão dele. Os olhos dela se arregalaram. Brooks, meu Deus. O Tyler disse que vocês dois tinham perdido o contato. Entre. Nós a seguimos até uma casa que parecia ter saído de uma revista. Pisos de madeira, obras de arte caras, móveis de grife. Na sala de estar, 2 adolescentes faziam a lição de casa à mesa de jantar. Os filhos legítimos de Tyler, aqueles que ele havia escolhido reivindicar. Tyler, Jennifer chamou do andar de cima. Seu irmão está aqui. Tyler desceu as escadas e vi Brooks tenso ao meu lado. Os irmãos eram parecidos. Mesmo cabelo escuro, mesma constituição física. Mas enquanto o rosto de Brooks era aberto e gentil, o de Tyler era afiado e calculista. Brooks, disse Tyler, surpreso. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar a sós. Algo no tom de Brooks fez Jennifer entender a indireta. Crianças, vamos tomar sorvete. Deem um pouco de privacidade ao seu pai e ao seu tio. Assim que eles foram embora, Tyler se serviu de um uísque. Ele não nos ofereceu nada, então disse: vocês vieram até aqui. Deve ser importante. Catherine tentou entrar em contato comigo antes de morrer, disse Brooks sem preâmbulos. O rosto de Tyler ficou inexpressivo. Quem? Não. A voz de Brooks era perigosa. Não ouse fingir que não sabe quem é sua filha. Aquela menina não era minha filha. Eu abri mão dos meus direitos. Ela era sua filha, seu sangue, sua responsabilidade. E quando ela estendeu a mão para você, você a rejeitou. Você tem ideia do que isso fez com ela? O que você queria que eu fizesse, Brooks? Eu tinha 25 anos e um filho que nunca quis. Fiz uma escolha. Segui em frente. Você a destruiu, disse Brooks com a voz trêmula. Sua rejeição a deixou em depressão. Ela morreu achando que o próprio pai não a amava. E a filha dela, sua neta, cresceu aprendendo a odiar a família Reed por causa do que você fez. Isso não é problema meu. Não é problema seu. Ela era uma criança, Tyler. Sua filha. E você a jogou fora como lixo. Dei dinheiro a Linda no divórcio. Cumpri com minhas obrigações legais. Obrigações legais? Brooks riu amargamente. É só isso que você acha que ser pai é? Preencher um cheque? Catherine não precisava de dinheiro. Ele precisava de um pai. Ela precisava de alguém que a amasse. Bem, ela não ganhou nenhuma. A vida é dura. Observei Brooks cerrar os punhos. Nunca o tinha visto tão bravo. Você é um monstro, disse Brooks baixinho. Você é um monstro egoísta e sem coração. E eu tenho vergonha de ser seu parente. Terminou? Perguntou Tyler entediado. Não, quero que saiba que Catherine me escreveu uma carta antes de morrer. Ela queria saber se eu seria o pai que você se recusou a ser. E eu nunca recebi essa carta. Nunca tive a chance de conhecê-la, mas agora conheço a filha dela, Violet, e a neta dela, Grace, e vou garantir que aquela garotinha conheça pelo menos um Reed, que não é um completo pedaço de... O rosto de Tyler endureceu. Você está ajudando eles depois do que fizeram com você. Linda me contou sobre o golpe. Ele me ligou, sabe, bem antes de ela morrer. Queria que eu soubesse que ela tinha se vingado da família Reed por meio de você. Eu sei do golpe. Eu sei de tudo. E sim, eu ainda estou ajudando porque alguém precisa quebrar esse ciclo de abandono e vingança. Alguém tem que ser melhor que você. Você pode ser um idiota, mas eu sou um idiota que consegue dormir à noite. Você pode dizer o mesmo? Por um instante, vi algo cintilar nos olhos de Tyler. Culpa, arrependimento, mas tudo desapareceu num instante, substituído por fria indiferença. Saia da minha casa, disse Tyler. Com prazer, mas quero que você saiba mais uma coisa. Jennifer e seus filhos. Eles merecem saber a verdade sobre você. Sobre Catherine, Violet e Grace. Sobre a família que você abandonou. Tyler empalideceu. Você não faria isso. Eu faria. E farei. Não hoje. Talvez não amanhã. Mas um dia sua pequena família perfeita vai descobrir que tipo de homem você realmente é. E quando olharem para você com desgosto e decepção, lembre-se desta conversa. Lembre-se de que você poderia ter sido melhor. Você só escolheu não ser. Brooks se virou e saiu.
Eu segui, deixando Tyler sozinho em sua casa, cara com seu uísque caro e sua alma barata. No carro, Brooks tremia. Fiz a coisa certa? Perguntou. Sim, eu disse com firmeza. Ele precisava ouvir isso. Mesmo que ele não se importe, mesmo que não mude nada, você precisava dizer. Eu quis dizer o que disse sobre contar para Jennifer e as crianças. Eu sei, mas pense bem. Essas crianças são inocentes em tudo isso. Você realmente quer acabar com a vida delas? Brooks ficou em silêncio por um longo tempo. Não, admitiu finalmente. Não sei. Eles não fizeram nada de errado. Não é culpa deles que o pai seja quem é. Então deixamos para lá. Deixamos para lá, ele confirmou. Tyler terá que conviver com a própria consciência ou a falta dela. Nós dirigimos até o aeroporto e voamos para casa, deixando Boston e Tyler para trás. O e-mail chegou numa terça-feira à tarde. Assunto: estou quebrando as regras. Quase apaguei sem ler, mas algo me fez abrir. Caros Brooks e Cynthia, sei que prometi nunca mais entrar em contato com você depois que a Grace nasceu. Sei que estou violando o nosso acordo, mas preciso que você saiba de uma coisa. Estou em terapia há 5 anos. Terapia de verdade, do tipo que te faz encarar todas as suas partes feias. E aprendi muito sobre o porquê de ter feito o que fiz. Sobre o trauma geracional e a raiva que herdei da minha avó. Mas, mais do que isso, aprendi sobre graça. Graça de verdade. Não apenas o nome da minha filha. A graça que você me mostrou quando tinha todo o direito de me destruir. A graça que Brooks mostrou à minha avó em seu leito de morte. A graça que quebrou o ciclo de vingança e raiva que consumia minha família por décadas. Estou escrevendo porque Grace me perguntou ontem de onde vem o dinheiro dela. O fundo fiduciário que paga a creche, as consultas médicas e tudo mais. Ela tem 5 anos agora, idade suficiente para fazer perguntas. Eu disse a ela a verdade, não toda. Ela é jovem demais para isso, mas eu disse a ela que um homem gentil chamado Brooks criou o fundo porque queria garantir que ela tivesse uma vida boa. Eu disse a ela que Brooks conhecia sua bisavó e queria honrar sua memória. Ela perguntou se poderia encontrar Brooks algum dia para agradecer. Eu disse a ela que provavelmente não, que Brooks mora longe e é muito ocupado. Mas eu prometi a ela que quando ela for mais velha, eu contarei a história toda, o bom e o ruim, os erros que cometi e a gentileza que você demonstrou. Não espero que você responda a este e-mail. Não espero nada de você. Só queria que soubesse que sua escolha de ser misericordiosa em vez de vingativa mudou a minha vida, mudou a vida da minha filha, mudou o legado de toda a nossa família. Grace está feliz, ela é saudável, ela é gentil, engraçada e inteligente. Ela é tudo que minha mãe e minha avó nunca chegaram a ser porque estavam muito consumidas pela amargura. E isso é por sua causa. Obrigada por tudo. Por me darem a chance de ser melhor. Por darem a Grace a chance de uma vida sem o veneno da raiva geracional. Espero que vocês dois estejam bem. Espero que estejam felizes. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Com gratidão e respeito. Violeta. Em anexo, havia 3 fotos. Grace em sua festa de 5 anos, soprando velhinhas. Grace em seu primeiro dia no jardim de infância, sem os 2 dentes da frente. Grace em um parque, rindo em um balanço, com os cabelos escuros esvoaçando atrás dela. Ela tinha os olhos de Tyler. Os olhos de Brooks. Mostrei o e-mail ao Brooks naquela noite. Ele leu 2 vezes, estudando as fotos por um longo tempo. Ela parece feliz, ele finalmente disse que sim. Você acha que Violet realmente mudou ou isso é outra manipulação? Acho que disse cuidadosamente que as pessoas podem mudar se quiserem muito. E acho que Violet queria mudar pela filha. Devo responder? Você quer? Brooks pensou. Eu quero, mas não sei o que dizer. Então talvez não diga nada ainda. Pense um pouco. Veja como se sente daqui a alguns dias. Ele assentiu. Mas eu o vi olhando as fotos novamente antes de dormir. E na manhã seguinte, e na outra. Uma semana depois, ele finalmente digitou uma resposta. Querida Violeta, obrigada pela atualização nas fotos. A Grace está linda. Fico feliz que ela esteja feliz e saudável. Fico feliz que a terapia tenha te ajudado. Quebrar ciclos geracionais dá trabalho, mas vale a pena. Você não precisa contar para Grace sobre mim. Mas se contar algum dia, diga a ela que eu esperava que ela tivesse uma vida boa. Era tudo o que eu sempre quis. Cuide de você e da sua filha. Brooks, ele me mostrou antes de enviar. Está muito frio? Perguntou. É sincero, respondi. É melhor do que frio ou quente. É real. Ele apertou enviar. Esse poderia ter sido o fim da história. Mas a vida tem um jeito de surpreender. 3 anos depois, recebemos outro e-mail. Desta vez de um endereço que não reconhecemos.
Assunto: você não me conhece, mas caro tio Brooks. Meu nome é Grace Ashford. Tenho 8 anos. Minha mãe diz que você nos ajudou há muito tempo e que é uma boa pessoa. Estou escrevendo porque estou fazendo um projeto na escola sobre árvores genealógicas. Sei sobre minha mãe e minha avó linda, que morreram antes de eu nascer. Mas minha mãe diz que o nome do meu bisavô era Tyler Reed e que ele tinha um irmão chamado Brooks Reed. É você, certo? Então isso faz de você meu tio-avô. Isso existe? Minha professora diz que sim. Não espero que você responda se não quiser. Minha mãe diz: você é muito reservado, mas eu queria que soubesse que sou grata pelo que fez por nós. Minha mãe diz: sem você nossas vidas seriam muito diferentes. Estou na 3ª série. Gosto de ler, de arte e de animais. Quero ser veterinária quando crescer. Tenho um hamster de estimação chamado Cinnamon. Se você quiser responder, gostaria de saber o que você faz e como é. Mas se não quiser, eu entendo. Obrigada por ajudar a mim e a minha mãe. Sua sobrinha neta. Graça. O e-mail foi claramente escrito por uma criança. Simples, honesto, com uma foto anexada de uma garotinha segurando um hamster. Brooks olhou para a tela por um longo tempo. O que você está pensando? Perguntei. Estou pensando, disse ele lentamente, que contei a Tyler que um dia sua família perfeita descobriria a verdade. Mas talvez seja melhor assim. Talvez, em vez de destruir a família de Tyler, eu conheça esta. A família que ele jogou fora. Você quer responder? Isso é loucura? Depois de tudo que aconteceu, pensei nisso, na manipulação de Violet, na vingança de Linda e em toda a dor que isso causou. Mas também pensei em Grace, uma criança inocente que só queria saber de onde vinha. Não acho que seja loucura, eu disse. Acho que é humano. Você tem a chance de conhecer sua sobrinha, mesmo que o relacionamento seja complicado. Isso vale alguma coisa. Brooks assentiu lentamente. Então começou a digitar. Querida Grace, sim, sou seu tio-avô. Você tem razão. Isso é real. Terei prazer em responder às suas perguntas. Trabalho com computadores e gosto de fazer trilhas e ler, assim como você. Não tenho animais de estimação no momento, mas tinha um cachorro chamado Biscuit quando tinha a sua idade. Prazer em conhecê-la, Grace. Sua mãe tem razão. Sem as escolhas que todos nós fizemos anos atrás, sua vida seria muito diferente. Fico feliz que você esteja bem. Seu tio-avô Brooks. PS. Canela é um ótimo nome para um hamster. Ele me mostrou antes de enviar. De mais, de menos. É perfeito, assegurei-lhe. E assim começou uma correspondência. Nada intensa, apenas e-mails ocasionais entre um homem de meia idade e uma criança curiosa. Grace lhe contava sobre a escola e seus amigos. Brooks compartilhava histórias sobre seu trabalho na infância. Eles nunca falavam sobre o passado, sobre a traição ou a dor. Apenas construíam algo novo. Violet nunca se intrometeu nos e-mails. Nunca pediu nada. Ela apenas deixou a filha ter essa pequena conexão com uma família que havia rejeitado sua mãe e sua avó. 2 anos depois daquele primeiro e-mail de Grace, Brooks e eu estávamos tomando café na varanda quando ele disse: quero conhecê-la. Grace, sim, eu sei que é complicado. Sei que significa reabrir velhas feridas, mas ela tem 10 anos agora e às vezes pergunta se podemos nos encontrar, e acho que gostaria. Você conversou com a Violet sobre isso? Mandei um e-mail para ela ontem. Ela disse que está aberta, se você se sentir confortável. Cynthia, fui você quem passou por um inferno por causa de toda essa situação. Se você não concorda que eu tenha um relacionamento com a Grace, eu vou entender. Pensei na jovem que eu era, parada na cozinha, ouvindo meu marido chorar por uma filha que não existia. Pensei na dor, na traição e na raiva, mas também pensei na graça, tanto do conceito quanto da criança. Acho que disse lentamente que guardar rancor do passado não vai mudar nada, mas escolher a compaixão pelo futuro pode mudar tudo. Então isso é um sim. Sim, vamos conhecer a Grace. Um mês depois, Violet e Grace vieram de Portland. Nos encontramos em um local neutro, um parque onde Grace poderia brincar se as coisas ficassem estranhas. Reconheci Violet imediatamente, embora ela parecesse diferente, mais velha, mais cansada, mas também mais em paz. E segurando sua mão estava uma linda garotinha com cabelos escuros e cacheados e olhos curiosos. Grace, disse Violet gentilmente. Estes são seu tio Brooks e sua esposa Cynthia. Ótimo, tio-avô. Grace corrigiu com um sorriso tímido. Oi, Grace, disse Brooks, e percebi a emoção em sua voz. É muito bom finalmente conhecê-la. Você quer ver meu hamster? Eu a trouxe. Grace ergueu uma pequena caixa de transporte.
Eu adoraria, disse Brooks. Enquanto Brooks e Grace caminhavam em direção a um banco para olhar o hamster, Violet e eu ficamos em um silêncio constrangedor. Obrigada, ela disse finalmente por dar a ela essa chance. Ela é uma criança doce, respondi neutramente. Ela é, e ela é assim por causa das escolhas que você e Brooks fizeram. Se você tivesse me destruído naquela época, se tivesse tirado tudo de mim, eu não sei quem eu teria me tornado, quem ela teria se tornado. Você se esforçou, Violet. Você escolheu ser melhor porque me deu a oportunidade de escolher. Isso é mais do que eu merecia. Observamos Brooks mostrar algo para Grace em seu celular. Os dois riram. O riso de Grace era alegre e livre, aliviado do peso do passado. Sinto muito mesmo, disse Violet baixinho. Por tudo que fiz, cada mentira, cada manipulação. Eu estava com tanta raiva do mundo e descontei na pessoa errada. Brooks não merecia o que eu fiz passar. Nem você. Não, concordei. Não fizemos isso. Você pode me perdoar algum dia? Olhei para ela. Olhei de verdade. Não era a jovem desesperada e furiosa que havia enganado meu marido. Era uma mãe tentando construir uma vida melhor para o filho, tentando quebrar o ciclo. Eu já perdoei, eu disse, e percebi que era verdade. Eu te perdoei há muito tempo. Guardar rancor só estava me machucando. Os olhos de Violet se encheram de lágrimas. Obrigada. Mas Violet, se você mentir para ele de novo, se tentar manipulá-lo ou usar a graça para conseguir algo dele, eu acabo com você. Entendeu? Ela sentiu. Eu entendo e não vou. Eu prometo. Passamos 2 horas no parque. Grace nos mostrou seus desenhos e nos contou sobre a escola. Brooks contou histórias sobre a história da família. As partes boas, deixando Tyler de fora por completo. Eles combinaram trocar e-mails com mais frequência, talvez fazer videochamadas às vezes. Quando chegou a hora de ir, Grace abraçou Brooks com força. Obrigada por me receber, disse ela. E por ajudar a mim e a minha mãe. Você é o melhor tio-avô de todos. Você é a melhor sobrinha-neta de todas, respondeu Brooks, com a voz rouca. Enquanto os víamos indo embora, Brooks pegou minha mão. Nunca pensei que a história terminaria assim, disse ele. Com um relacionamento com o filho da mulher que me enganou. A vida é estranha assim. Eu concordei. Você acha que fizemos a coisa certa ao deixá-la entrar em nossas vidas? Acho que disse que escolhemos o amor em vez do ódio, a graça em vez da vingança, e que isso é sempre a coisa certa. Brooks me puxou para perto. Eu te amo. Obrigada por embarcar nessa jornada louca comigo. Sempre prometi. E ali, parado no estacionamento, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de dourado e carmesim, percebi que às vezes, a melhor vingança não é a vingança. Às vezes é escolher construir algo belo a partir das cinzas da traição.